mais uma vez sejamos todos bem-vindos a essa Santa Missa, nós que aqui estamos na Paróquia São Benedito, em Apucarana, e você que nos acompanha aí de casa. Obrigado pela sua participação. Estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum e o Senhor continua a nos falar o seu discurso missionário. Já ouvíamos um trecho deste discurso no domingo passado, quando Cristo escolhia os 12 apóstolos e os enviava em missão. Hoje lemos a sequência daquele texto, onde Jesus recorda que a missão nem sempre é fácil. E à medida que nós somos fiéis à proposta que Deus tem para cada um, pode ser que mais cedo ou mais tarde enfrentemos perseguições por conta da nossa fidelidade e adesão ao projeto de Jesus. A primeira leitura apresenta o exemplo do profeta Jeremias, e ela serve como que uma moldura para fazermos a leitura do Evangelho. Por isso, retornemos então para o texto do livro de Jeremias. Lá fala o seguinte, que Jeremias faz uma porção de lamentações, dado ao contexto que ele vivenciava naquele período. Jeremias foi um dos maiores profetas de Israel, viveu numa época de grande crise. Naquele período, o rei de Israel estava meio perdido no governo, na administração, era muito mal assessorado também por outros governantes, e a elite religiosa, os altos sacerdotes, ao invés de orientarem o rei o melhor caminho para sair dessa crise, incentivavam que o rei permanecesse neste caminho ruim. Então, Deus suscita o profeta Jeremias, que vai até Jerusalém, e lá Jeremias desfere um pesado discurso contra o rei, contra os governantes e também os altos sacerdotes. E a resposta que Jeremias recebe é a pior possível. Pela fidelidade a Deus, pela sua obediência ao desígnio do Senhor, Jeremias começa a ser perseguido, as pessoas começam a tramar contra Jeremias, a pensar um modo de matá-lo. Jeremias fica tão frustrado quando percebe que até mesmo seus amigos o abandonaram. Olha como começa a lamentação de Jeremias na primeira leitura. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Então imaginem só a desilusão do profeta Jeremias. Eu creio que talvez nós, na situação deste homem de Deus, não teríamos a mesma força, a mesma fidelidade, talvez acabássemos desistindo do seguimento a Jesus, da missão dada por Deus. Mas é curiosa a conclusão a qual chega o profeta Jeremias. Ele mesmo, sofrendo tanto, fala assim: o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. A conclusão dele é que os inimigos o perseguem, os amigos o abandonam, mas Deus jamais deixa de caminhar ao nosso lado, principalmente nos momentos de tribulação. Talvez a nossa fé não seja ainda a ideal para perceber a ação de Deus na hora da dificuldade, mas Ele permanece lutando conosco como forte guerreiro. E é neste espírito que devemos fazer então a análise do Evangelho de hoje. Quando os apóstolos percebem que Jesus fala que haverão perseguições, e Jesus percebe que eles têm medo, então ele faz esse discurso através do Evangelho de Mateus. Por 3 vezes o Senhor fala: não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. E a cada não tenhais medo, Cristo revela um tipo de medo diferente que os apóstolos acabavam sentindo na missão. O primeiro medo que os apóstolos sentiam era o medo da missão fracassar. A partir das perseguições, a partir da violência sofrida, eles temiam que poderiam deixar esposa, filhos, poderiam deixar os seus bens, partir mundo afora, a missão fracassar e eles terem que voltar. Por isso Jesus diz: o que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não importa se parece que você não está sendo ouvido. Não conta muito o fato da missão parecer não estar dando certo. Se nós estamos com Cristo, se o conteúdo da nossa mensagem é a verdade do Evangelho, então continuemos a falar.
porque se nós nos calarmos, até mesmo as pedras falarão. O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados. O segundo, não tenhais medo, está relacionado aos maus tratos e também à própria morte. Como nós sabemos, todos os apóstolos, menos o evangelista João, foram mortos, foram assassinados por conta do evangelho. E Jesus fala: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, porque estes não podem matar a alma. É evidente que nos dias de hoje nós corremos menos risco de sermos mortos pelo evangelho. Mas sofremos sim por vezes maltratos, dada a nossa fidelidade à mensagem de Jesus. Diante de certas injustiças, quando estamos perante momentos difíceis, pessoas que estão tomando decisões erradas, somos exortados por Deus a falarmos a verdade, a tentarmos iluminar com o conhecimento do Evangelho tantos erros, tantos desvios de conduta. E quando assim fazemos, por vezes não somos bem aceitos ou recebemos como recompensa uma má resposta ou até mesmo algum tipo de agressão. Mas não tenhais medo dos que matam o corpo, estes não podem matar a alma. Jamais poderão nos tirar a graça de estarmos unidos a Deus. O terceiro, não tenhais medo, revelado por Jesus nesta perícope, está relacionado ao medo de sermos abandonados pela divina providência. Às vezes nós confiamos em Deus desconfiando, né? Mas será que Deus vai permanecer comigo sempre e por toda a vida? Na verdade, este é o medo mais ingênuo que nós temos. O Senhor sempre permanece ao nosso lado e nada pode separar-nos do amor de Cristo. Como nos recorda São Paulo, nem espada, nem perigo, nem os erros, nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E é por esse motivo que Jesus dá dois exemplos no evangelho de hoje. Um relacionado aos cabelos, outros aos pardais. Ele fala assim: até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Meus caros, nenhum de nós sabe a quantidade exata de cabelo tem na nossa cabeça. Nem mesmo quem é careca, porque pode ter sobrado ainda um ou outro que a gente não encontra. Nós não sabemos a quantidade de cabelo, mas Deus nos conhece tanto, e a tal ponto que Ele sabe até este dado sobre nós. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos e por isso não nos abandona. O segundo exemplo que Cristo dá é o dos pardais. Ele fala assim: vocês não vendem um pardalzinho por uma moeda e nenhum deles cai do céu sem que Deus queira? Pois bem, não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Se até um passarinho tem valor nesse mundo, que dirá o ser que foi feito imagem e semelhança de Deus? Nós temos um grande valor, um valor incalculável, principalmente para Deus. Nos ama, permanece conosco e acompanha-nos nesta jornada pelo mundo. Por isso, não precisamos ter medo. Sejamos cristãos autênticos, vivenciemos o Evangelho, tenhamos a capacidade de anunciar sempre e sem restrições a palavra de Deus. Desse modo, o Senhor continua caminhando conosco como forte guerreiro e acompanhando-nos rumo à eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.